Olá pessoal, estamos de volta aqui com a aula 4 com estruturas condicionais, ok? Nessa aula vamos conhecer uma estrutura sequencial, né? Um algoritmo que tem uma estrutura sequencial, conhecer também um algoritmo com estrutura composta, né? E conhecer os comandos condicionais, que no caso são dois que nós vamos ver. Bom, começando com estruturas sequenciais. De acordo com os nossos algoritmos, né, pessoal, que a gente começa a desenvolver e já viu o resultado nessas últimas aulas, uma estrutura sequencial é essa estrutura que ela começa a seguir uma sequência linear do jeito que a gente escreve, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, tudo que nós estamos escrevendo, como nesse exemplo aqui, ela vai pegar sempre de cima para baixo, então vai executar linha a linha, e da esquerda para a direita. Então, ele vai executar da esquerda para a direita. Então, nesse caso, ele mostra que essa estrutura sequencial ela segue estas características, de cima para baixo e da esquerda para a direita. E cada ação é seguida de um algoritmo que vai objetivar a separação de uma da outra e indicar que a próxima ação da sequência deve ser executada. Então, vai pulando linha a linha até a execução final do algoritmo, tá certo? Então, uma sequência é uma estrutura sequencial, pessoal, é uma estrutura que vai ser executada de forma completa, tá certo? Como neste exemplo aqui. Eu tenho aqui a declaração das minhas variáveis, né? Tem um comando de saída, escreva, comando de entrada, leia, outro comando de saída, outro comando de entrada e outro comando de saída. Então, se vocês perceberem, eu tenho um único bloco aqui, né? Tem um único bloco no meu algoritmo e ele tem essa estrutura sequencial porque ele não tem nenhum comando condicional aí para direcionar você para um outro bloco ou para uma outra direção, certo? Então ele executa todas essas linhas aí que estão descritas, tá certo? Então, este exemplo de estrutura sequencial é um exemplo que não existe nenhum comando condicional no qual eu tenho que verificar se um bloco é verdadeiro ou se outro bloco é falso para ser executado, tá certo? Então, neste caso aqui, a gente tem um exemplo de estrutura sequencial. Já as estruturas de seleção, pessoal, são aquelas que permitem alterar o fluxo de execução, né? De forma a selecionar qual parte deve ser executada. Então, qual bloco deverá ser executado. Na aula presencial, a gente viu, né, que no mesmo algoritmo eu posso ter vários blocos e seguir um caminho, né, para cada um, de acordo com as condições que vão ser impostas no algoritmo, né? Essa decisão de execução é tomada a partir de uma condição, que pode resultar apenas em verdadeiro ou falso, né? Verdade ou falsidade. E uma condição é representada por expressões relacionais ou lógicas. Lembram lá dos operadores lógicos e dos operadores relacionais? Então, nessas condições, a gente usa esses dois tipos de operadores. As estruturas de seleção podem ser classificadas em simples, compostas ou encadeadas, né? Nós vamos ver as estruturas simples e compostas, tá certo? E depois eu falo um pouco sobre as encadeadas. Dando sequência. Para uma estrutura simples, pessoal, a gente considera uma estrutura simples quando a gente só tem um único bloco, né? Então, nesse exemplo aqui, quando eu uso o comando se idade maior do que 18, então ele vai escrever maior de idade. Então eu só tenho um bloco. Porque se a idade for menor do que 18 ou igual a 18, ele não vai fazer nenhuma, não vai exibir nada. Então eu não tenho outro bloco aí, o bloco da falsidade, para poder exibir o que eu quero escrever lá, mostrar para o usuário. Então eu tenho nesse exemplo aí uma seleção simples, né? Que é quando a condição for verdadeira, o bloco verdade será executado. Então, que o bloco verdade, no caso, seria este aqui. Quando a condição for falsa, o bloco verdade não será executado, mas a gente só executa o bloco verdade ou não executa, de acordo com a condição, se ela é verdadeira ou falsa, tá certo?
Então isso é uma seleção simples, onde eu tenho somente um bloco para poder ser executado. Diferente da seleção composta, que a gente já vai ver, eu pego um algoritmo aqui mais completo, né, no qual eu recebo aqui duas notas, declarei uma variável média também, eu recebo as duas notas, calculo a média e verifico se a média é maior que 7. Então, eu tenho uma seleção simples aqui porque eu tenho um único bloco, né, que vai ser executado com a minha condição. Mas se eu tiver mais de um bloco, né, se eu tiver mais de um, a seleção já deixa de ser simples e se torna composta. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, se idade maior que 18, eu vou ter aqui escreva maior de idade, que é o bloco verdade, isso aqui, né? Que ele só é executado quando a condição ela é verdadeira. Se essa condição for falsa, aí ele vai vir para o bloco falsidade e vai escrever menor de idade. Então, neste caso aqui, eu já deixo de ter uma seleção simples e tenho já uma seleção composta, tá certo? É bem simples a diferença para você diferenciar uma seleção simples e uma composta. É só saber que eu tenho aqui mais um bloco, né? No simples eu só tinha um bloco e no composto eu tenho mais de um bloco, né? E aqui então eu tenho, quando a condição for verdadeira, o bloco verdade é executado. Quando a condição for falsa, o bloco falsidade é executado. Então, neste caso aqui é o bloco falsidade. Ele é executado quando a minha condição for o quê? For falsa. E o meu bloco verdade ele é executado quando a minha condição for verdadeira. Tá certo? Ô, professor, é, e a seleção encadeada, como é que é? Diferente da composta, pessoal, a seleção encadeada ela vai ter diversos sis e se não um dentro do outro, né? Vão ter diversos sis, se não um dentro do outro, ficando bem mais complexo a minha estrutura condicional, né? O que a gente vai focar mais aí no caso seria seleções simples e compostas, mas lembram lá do exercício da aula presencial que a gente fez, verificando se um número era igual ao outro, né? Que naquele exemplo lá que a gente viu, a gente tinha como uma seleção encadeada, que a gente tinha mais de um bloco, né? Mais de dois blocos, e dentro de cada bloco tinha outros cis que ia fazendo a verificação das condições, beleza? Então, é bem fácil a gente identificar o que é uma seleção simples, o que é uma seleção composta e também o que é uma estrutura sequencial, pessoal. Que é uma estrutura onde eu não tenho nenhum tipo de condição, né? Onde todas as linhas do meu algoritmo será executado, tá certo? E essa sequência se dá de cima para baixo e da esquerda para a direita. Aqui está o mesmo exemplo, só que agora com a seleção composta, né? Então eu verifico aqui todo o mesmo procedimento para receber as duas notas, calcular a média, né? Está faltando aqui um parênteses, né? Estou notando isso aqui agora, né? Mas vocês, como são ligados em algoritmo, vocês vão perceber que está faltando um parênteses aqui para executar essa operação aqui e calcular a média. Então aqui, ó, se média é maior que 7, escreva aprovado. Este bloco é o bloco verdade, certo? Se essa condição for verdadeira, ele executa o bloco verdade. Se essa condição for falsa, ele executa o bloco falsidade. Então, se a média não for maior do que 7, ela vai escrever aqui reprovado, tá certo? Então, este é um exemplo de um algoritmo, uma seleção composta. Dentro do nosso dos comandos condicionais, pessoal, a gente tem também o comando chamado escolha, tá certo? Então, o comando escolha ele vai fazer algo bem próximo do que o comando se faz. Lembra aqui do comando se que a gente tem o se, né? E eu posso usar o se não aqui como um, um bloco. Se essa condição não for verdadeira, ele vai executar um bloco falsidade.
só se eu usar aqui o senão, né? Senão eu vou ter um único bloco aqui considerado uma seleção simples. Já no comando de múltipla escolha, que se chama escolha, né? Aqui eu declaro desta forma. Eu coloco como de escolha, aqui eu passo a variável que vai receber o valor, né? Caso essa variável tenha o valor de V1, eu vou escrever OK. Caso esta variável tenha o valor V2, eu vou escrever não OK. Então, o comando escolha tem esta estrutura, ok? Tem esta estrutura. Mas, professor, vamos ver como é que ele se dá no algoritmo? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Como o algoritmo ficou grande, eu acabei separando ele em duas partes, né? Só que esta parte aqui é continuação desta daqui. Então, acabou aqui, eu começo essa outra parte, né? Então, o que é que este algoritmo vai fazer, pessoal? Eu solicitei ao usuário para ele digitar 1 para elogio, 2 para alguma ofensa ou reclamação e 3 para sair do sistema. E aqui eu coloco uma mensagem para ele escolher uma opção, né? E a variável que vai receber a opção que ele vai digitar se chama opção do tipo inteiro. Então, a partir do momento que eu chego aqui nesta parte que o software pede para eu digitar a minha opção e eu digito 1, por exemplo, eu vou estar armazenando na variável opção o valor 1. Um comando que eu não expliquei ainda para vocês, mas que ele vai limpar até aquele momento tudo que foi descrito na tela, que neste caso ele vai ter exibido 1 para elogio, 2 para ofensa, 3 para sair e vai escrever escolha uma opção. A partir do momento que eu digitar a opção que eu escolhi aqui e esse comando limpa é executado, a telinha vai dar aquela limpada, né? Vai ficar totalmente limpa, né? Só com o comando limpa dessa forma aqui, né? Tipo igual o CLS do DOS, né? Então ele vai limpar a tela e vai executar o restante do algoritmo, né? E o que é que esse restante do algoritmo está fazendo? Lembram lá do comando escolha? Então o comando escolha está aqui, eu estou passando a variável opção. Eu digitei 1 aqui, né, neste exemplo que eu falei para vocês. Então ele vai pegar aqui, ó, o valor de opção é 1. Então ele vai me perguntar, caso 1, ele vai escrever, você é lindo, que é um elogio, né? E o comando pare, ele sai do comando escolha sem ir verificando os demais, né? Este comando pare impede que as instruções do caso 2 sejam executadas. Então não precisa mais. Se eu já entrei aqui neste caso 1, então se eu não botar o para aqui, ele vai verificar nos próximos, mas é perder tempo, uma vez que todos os outros são diferentes, né, do que eu coloquei aqui, tá ok? Então, vamos supor que eu botei 2. Aí ele vai vir aqui, escolha, opção 2, opção, no caso é valor 2. Aí ele vai chegar aqui, caso 1, não é 1. Aí ele vai vir para cá agora. Caso 2 aí ele vai escrever, você é um monstro, né? E o comando pare vai impedir também que eu prossiga instruções do caso 3 sejam executadas. Não é do caso 2, não, é do caso 3, já do próximo, né? Mas se eu botar uma opção diferente dessa aqui, ó, pessoal, eu tenho 1, 2 ou 3. E aqui eu tenho caso 1, caso 2 e o caso 3. Ok? Se eu boto uma opção diferente dessas aqui, ele vai executar aqui, não vai entrar. Ele vai executar aqui, não vai entrar. Ele vai executar aqui, não vai entrar. Só que eu tenho aqui um outro tipo aqui chamado caso contrário. Esse caso contrário, ele mostra que se não for nenhum dos casos acima, ele entra dentro dessa daqui. E coloca aqui como opção inválida. Por quê? Se eu estou pedindo para você digitar 1, 2 ou 3 e você digita 4, 5, 6 ou qualquer um número diferente desse, ele vai mostrar para vocês a opção inválida, né? E esse barra invertida N, pessoal, é para dar uma quebra de linha, né?
Vamos ver aqui como é que este algoritmo é executado no Portugal Studio. Vamos lá. Eu tenho esse mesmo algoritmo aqui, né? Da mesma forma eu vou executar. Deixa eu parar aqui e executar novamente. Aí ele está aqui, ó. Mostrou para mim 1 para elogio, 2 ofensa, 3 sair e pediu para escolher uma opção. Eu vou escolher aqui 1. Quando eu dou Enter, ele limpou, percebam que ele limpou e colocou a mensagem "Você é lindo", né? Que foi o caso 1. Vou executar novamente. Só que eu vou botar a opção 2 agora. Opção 2. Você é um monstro. Ele executou tudo, limpou e aqui ele veio para "Você é um monstro". Escreveu a mensagem que está no caso 2. Se eu boto aqui a opção 3, ele vai me mostrar "Escreva tchau", né? Então eu vou dar Enter aqui, ele escreveu tchau, que foi a opção 3. Mas vamos fazer a última opção aqui, que seria a opção inválida. Então vou escolher 6 aqui, que é diferente de 1, 2 e 3. Ele vai mostrar para mim a opção inválida, que é esta daqui. Então, se não for nenhuma dos 3 casos acima, ele vai entrar nesta opção aqui de caso contrário. Beleza? Então, é mais um comando que existe, comando escolha, que a gente pode utilizar ele para executar algumas situações no qual eu preciso verificar alguma condição. Claro que algumas coisas, pessoal, não é possível fazer no comando escolha que a gente faz no comando se, tá certo? Se eu for botar aqui, por exemplo, caso opção maior que 2, ele não vai deixar porque tipos incompatíveis. Então tem que ter aqui o valor já definido, né? Eu não posso botar um operador aí relacional, o lógico aí ele tem que ser algo igual, né? Caso 1, caso 2 ou caso 3, que seriam os valores da variável opção, beleza? Bom, é um comando fácil de ser usado, pessoal, certo? O comando escolha, mas a gente tem que prestar atenção para não deixar ele muito grande, muito comprido, né? A gente tem que perceber qual seria a melhor forma de usar o comando escolha ou o comando se, né? Que a gente já vem usando desde a aula passada, beleza? Então, eu tenho um outro exemplo aqui, né? Do comando se, que seria aquele comando que tem aqui uma estrutura, né? Composta, né? Lembram lá que eu mostrei para vocês aqui, ó, seleção composta, né? Que eu tenho 2 blocos. A seleção simples, eu só tenho um bloco, né? Que é o bloco verdade, mas a seleção composta eu tenho 2 blocos, que é o bloco verdade e o bloco falsidade. Então aqui eu recebo 2 notas, vou botar aqui 10 e 2, vai dar média 6, ele vai verificar aqui se média é maior que 7, não vai ser, então ele vai escrever reprovada. Então a média é 6, reprovado. Beleza? Então este é o exemplo aqui de uma sequência composta, né? De uma seleção composta. E este outro exemplo aqui, a gente utiliza aqui o comando escolha, né? Que é um comando condicional também, que a gente tem como opção aí para fazer os nossos algoritmos. Ok? Bom, voltando aqui, a gente finaliza esta aula de comandos condicionais, né? Vai ter o exercício aí para vocês. No caso, são 3 exercícios. A partir de agora, a gente vai aumentando a quantidade de questões para vocês resolverem. E os exercícios vão ficando um pouco mais difíceis, né? Então, eu quero que todo mundo faça os exercícios, pratiquem, né? Porque algoritmo a gente aprende na prática, né? Se a gente não praticar, a gente não vai aprender e nem vai se tornar um aluno que vai deter todos os conhecimentos necessários aí da aula de lógica de programação, beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo e até a próxima aula. Abraço!